É um gosto imenso a recebê-la. Obrigada por estar aqui connosco a falar de solidão, que é o mesmo que estar sozinho ou vai além disso, a solidão? Começamos com uma distinção importante. Solidão, em inglês loneliness, não é o mesmo que estar sozinho, que em inglês é solitude. Ou seja, nós podemos querer estar sozinhos por opção, porque queremos pensar, queremos fazer um trabalho e então voluntariamente nos afastamos um pouco da tribo para estarmos connosco próprios, ou então podermos estar sozinhos sem ser por nossa vontade. E aí chamamos solidão. A solidão é um desfazamento entre a qualidade, sobretudo a qualidade e a quantidade das relações que temos e aquelas que desejaríamos ter. Portanto, há uma certa sensação subjetiva, interna, de desconexão, de ser invisível, de não pertencer a uma comunidade, de ter relações, sim, mas muito superficiais, pouco recíprocas, pouco empáticas, o que faz com que a pessoa fique com menos saúde. E aí é que está uma grande novidade que a Organização Mundial de Saúde nos alerta, é que para além da saúde física e da saúde mental, que é habitualmente a minha dama, enquanto psiquiatra, nós hoje temos que falar de um terceiro pilar, que é a saúde social, sem a qual os outros dois pilares abanam. Isso é um achado também muito relevante na investigação, que é fraca saúde social provoca má saúde física e mental. Uhum. É como estar muito sozinho, é como fumar 15 cigarros por dia. É o mesmo tipo de fator de risco. Pois. Exatamente. Que é um bocadinho mind-blowing, não é? Nós pensarmos que a solidão faz mesmo mal ao corpo. Faz-nos mal. Aliás, doutor, não há um estudo de Harvard que diz precisamente que as relações interpessoais sociais são a verdadeira razão e o suporte da nossa felicidade? O estudo de Harvard da vida adulta mostra que a qualidade das relações que estabelecemos com os outros é o principal determinante da felicidade. Isso aí é mais fácil de engolir. Agora, que a solidão provoque mal à nossa saúde do corpo, aí é que já é um bocadinho novidade para os mais céticos. E como é que isso acontece? Porque é que a solidão faz mal? Uhum. Quais são os fatores da vida moderna que nos levam, de facto, a essa solidão? Isto tudo remonta às origens da nossa espécie. Nós, quando vivíamos em tribos, à mercê dos predadores, nós das duas uma. Ou bem que estávamos juntos, ou bem que éramos atacados e morríamos. Porque o ser humano, em bom rigor, não é assim muito mais poderoso que as outras espécies. Nós corremos menos do que muitas espécies, ouvimos pior, vemos pior. Portanto, a nossa força, o nosso grande trunfo, é nós nos agruparmos e trabalharmos em conjunto e pensarmos em conjunto. Juntos somos mais fortes. Claramente, porque há espécies muito mais poderosas. Então, o que é que a evolução da espécie preservou? Preservou este sinal de alarme que todos sentimos quando nos afastamos muito da tribo, em que ficamos aflitos, porque alguma coisa de errado nos pode acontecer e nós não temos quem nos ofereça assistência ou proteção. O que acontece no corpo humano quando a pessoa está sozinha, muito à luz do que aconteceria lá para trás quando nós éramos tribos, é uma resposta de fight or flight, de fuga ou luta. Aumenta a pressão cardíaca, a tensão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Isto é mesmo uma ameaça para o corpo humano. E isso, que na verdade é acompanhado por um aumento da inflamação, hoje em dia fala-se muito da importância da inflamação, faz com que a saúde do corpo se deteriore. Portanto, essa resposta crónica faz com que aumente o risco de doença cardiovascular, de diabetes, de depressão e ansiedade, evidentemente, de declínio cognitivo, isto para as pessoas mais velhas, e faz-nos morrer para todos os efeitos. Mais cedo. Mais cedo. Se pensarmos nessa lógica das tribos, durante o dia vinham as ameaças, se estivéssemos sozinhos, e durante a noite, ainda pior, porque durante a noite estamos indefesos. Uma pessoa com muita solidão vai dormir muito pior. Vai ter o sono fragmentado, muitos microdespertares. Isto porquê? Porque está ali sozinha, alguma coisa lhe pode acontecer. Isto numa lógica antiga, não é? Muitas pessoas descrevem que quando dormem com o seu companheiro, que dormem muito melhor. A não ser que ele ressone, claro. É verdade. Mas isto nada tem a ver com as pessoas, por exemplo, que são muito independentes e que querem estar sozinhas. Portanto, diz respeito àquelas pessoas a quem lhes é imposta a solidão?
que não conseguem, que de forma alguma não estão a conseguir ter um sentido de comunidade, integrar um grupo com pessoas com quem se identifiquem. Mas porquê que existe essa dificuldade? Isso tem a ver com os fatores da vida moderna. Ou seja, antigamente nós vivíamos muito mais em comunidade. E ainda se vê, por exemplo, quando atendo um paciente que venha do meio rural, ainda noto um bocadinho disso. Há sempre um tio que dá uma mão, há sempre um emprego protegido que se pode dar a uma pessoa em apuros. No meio urbano, nós estamos muito juntos, mas muito sozinhos. E depois temos um fator que está a contribuir imenso para a solidão dos mais novos, que, paradoxalmente, e ao contrário de todas as expectativas, é a faixa etária, a par com os idosos, é a faixa etária com mais solidão, a adolescência e o adulto jovem. Nesta faixa etária temos os telemóveis. Portanto, os telemóveis dão-nos uma falsa sensação de estarmos ligados aos outros, nunca tão conectados e nunca tão sozinhos. Porque as relações que estabelecemos com os outros pelo telemóvel são superficiais, são baseadas num best-of, nos melhores momentos da nossa vida, são falsas, são relações sem a profundidade e a intimidade necessária a uma coisa que é verdadeiramente importante, que é nós sermos capazes de mostrar ao outro vulnerabilidade. É disso que é feita a verdadeira relação, que é o antídoto contra a solidão, é de vulnerabilidade. E o que de resto, isto numa lógica da masculinidade tóxica, eu costumo dizer aos meus doentes, não há nada mais atraente do que um homem que é capaz de mostrar a sua vulnerabilidade. Claro. E o contrário. Em dia, vemos pessoas cada vez mais reativas, não é? Não é possível. Não é permitido. Há uma música do Slow J que diz: os homens fortes nunca choram nem na berma da ponte. E isso afasta-nos, claro. A solidão é negada, ou seja, não é permitido. Se conta a alguém que me sinto sozinho, então eu sou fraco e falhei socialmente, redondamente. Portanto, isto é uma bola de neve em que o próprio problema se alimenta a si mesmo. E, de facto, nós associamos muitas vezes a solidão aos idosos e, como a senhora doutora nos diz, há essa solidão muito, muito presente entre os jovens, que deviam ter aqui mais informação e deviam eles próprios apresentarem-se vulneráveis entre pares, essa relação que se vai criando nas creches, depois nas escolas. Nós somos do tempo de ter muitos amigos, não é? De ter muitos amigos na nossa festa de aniversário. Como é que é possível voltar a criar essas pontes, agora nesta fase? Alguns países já estão a promover nas escolas aulas de empatia. Ou seja, esse ponto, os países do norte da Europa, evidentemente. Ou seja, para além de treinarmos os músculos do nosso corpo, nas aulas de desporto, os músculos do nosso cérebro, mais as funções cognitivas típicas, matemática, português, línguas, enfim, que haja também um espaço onde o jovem possa treinar o seu músculo social. O músculo da empatia, de chegar ao outro, de ouvir. E os estudos mostram que essas escolas têm muito menos bullying, por exemplo. É óbvio, não é? Claro. Isto é tudo uma questão de treino. Tudo no cérebro é uma questão de treino. Se nós deixamos de socializar, nós vamos ser naturalmente piores a fazê-lo, ficamos mais persecutórios, ficamos a achar... Desconfiados? Muito mais. As pessoas que passam muito tempo sozinhas começam a ficar desconfiadas. Muito que eu dizia no início, nós se nos afastamos da tribo, temos que nos preparar para nos defender de uma ameaça. Portanto, as pessoas muito sozinhas começam numa que nós chamamos uma profecia autorrealizada. Elas acham que vem uma ameaça, comportam-se como se estivessem a ser ameaçadas e os outros, tipo, alto, que esta pessoa não deve querer socializar comigo. E então... Afastam-se. Afastam-se, justamente. Portanto, Afastam-se aulas de promoção de empatia no mundo de hoje, que é o mundo das redes sociais, para mim era completamente fundamental. Então nós temos de aprender a lidar com a solidão de uma forma saudável, Sra. Doutora, ou temos de nos integrar em grupos, que existem muitos agora também, para combater essa solidão? Integrar-nos em grupos é totalmente fundamental. Por exemplo, no fim de semana, durante as eleições, eu acho que muitas pessoas se vão identificar com isto. Quando entrei na escola para votar, eu senti uma comoção dentro de mim, dá-me vontade de chorar. Porque é aquela lógica de estarmos ali todos para o mesmo, para um bem superior a nós, que é o nosso país, não é?
E isso traz imensa saúde. Numa lógica mais comunitária, não é? Portanto, estamos a falar de um país, numa lógica mais comunitária, nós podemos encontrar pequenos grupos com que nos identifiquemos à luz, nomeadamente, de uma paixão comum. Isso é aí que podem entrar, por exemplo, as artes. Irmos todas as semanas, 1 ou 2 vezes, a um grupo de pessoas que fazem cerâmica. Portanto, é um pretexto, é meramente um pretexto, que é um canal muito seguro de expressão. O mundo das artes é um canal muito tolerante, muito seguro, e de repente as pessoas falam do seu interesse em comum, falam também das suas as outras partes da sua vida, e temos ali uma pequena comunidade criada. Isso diminui os tais indicadores que eu dizia no início. Diminui o status inflamatório, melhora a qualidade do sono, dá um sentido de propósito à vida que é muito importante para combater o estado depressivo. Um expoente máximo da depressão é a pessoa não sentir propósito, sentido para a vida, nem prazer com nada. Portanto, claro, são pequenas coisas que trazem a pessoa num sentido da saúde, que é o que nós mais queremos para que as pessoas não morram precocemente. E a arte pode ser vivida de múltiplas formas. Estamos a falar de grupos de cerâmica, fazer desporto, grupos de corrida, por exemplo. Eu estou inserida num. Estamos a falar de música, por exemplo. E ir ao café, ali da esquina, tomar um cafezinho sempre com os nossos amigos, antes ou depois do jantar, pode ser uma forma também de combater essa solidão? Tudo pode ser. Qualquer pequena interação com outro ser humano pode ser transformada num momento significativo. Há estudos também sobre isso, que as pessoas que trocam mais sorrisos com desconhecidos, pessoas que são instruídas quase como se fosse uma receita. Olha, você durante esta semana vai trocar 3 sorrisos por dia com desconhecidos. Ao final da semana estão a sentir-se melhor. Portanto, todos os pequeninos momentos têm valor. Momentos maiores, mais estruturados, como uma aula de alguma coisa, claro, ou frequentar, não precisa de ser, por exemplo, no caso das artes, não precisa de ser no sentido de produzir arte, pode ser também numa lógica de receber arte. Há projetos piloto disso, de levar toda a comunidade a frequentar ciclos de música, ou de irem regularmente aos museus, especialmente projetos dirigidos às populações mais vulneráveis. Sem dúvida. Há autarquias que têm programas muito bem definidos e direcionado muito também para a população com mais idade, se bem que aqui os jovens também são um foco muito grande. Está-me a parecer que daqui a alguns anos as pessoas vão aparecer a uma consulta com sintomas e a prescrição vai ser solidão. Qual é o diagnóstico? É solidão. Portanto, a prescrição é combater essa solidão. Ora, nem mais. Neste momento, já existem escalas, conforme existem escalas para diagnosticar outras entidades clínicas, claro, já existem para a solidão. Embora, em última instância, diagnosticar a solidão pode ser reduzida a uma pergunta simples, que é: senhora, tem-se sentido só ultimamente? Portanto, não é preciso nada de muito sofisticado, nem análises ao sangue. Perante esse diagnóstico, qual é a prescrição que nós temos que fazer? É algo que já existe com muita tradição em alguns países da Europa, que se chama justamente prescrição social. Quem faz esta prescrição não é propriamente o médico, porque o médico tem estudos na parte dos medicamentos, da fisiologia do corpo humano. O médico encaminha o doente para um assistente social, normalmente é um assistente social, que se chama prescritor social ou navigator, no Reino Unido chamam navigator, e é assistente social que conhece tudo o que existe na comunidade, todas as coletividades, os cursos disto e daquilo, os projetos de voluntariado. É ele que, olhando para a pessoa que tem à frente, percebendo os seus interesses, as suas capacidades cognitivas e motoras, vai dar uma prescrição, mas uma prescrição mesmo. Segundas, quartas e sextas, vai a este grupo, já liguei ao professor. Então, é uma coisa mesmo formal e que está integrada no setor da saúde. Portanto, isto é uma estratégia intersetorial muito inteligente. Juntar o setor da saúde com o setor, por exemplo, das artes e da cultura, da segurança social, de outras iniciativas. O próprio urbanismo, nós podemos promover mais ou menos locais onde as pessoas se possam juntar. Claro, como por exemplo ali em frente à Câmara de Matosinhos, os senhores a jogar cartas todas as tardes. Ora nem mais. É um belo exemplo. Ora nem mais. E tem acompanhado, Sra. Doutora, nas suas consultas, casos de pessoas
que podem até precisar de outra orientação, mas que se sentem sozinhas desta forma? A solidão é um veneno. É epidemia. É uma epidemia e que, naturalmente, há uma população muito vulnerável que são as pessoas com doença mental. Pois. Porque as pessoas com doença mental, naturalmente, um sintoma é a pessoa querer se isolar. Portanto, aí junta-se a fome com a vontade de comer. Nesses casos, há só um ponto. A medicação e a psicoterapia podem ir até um certo ponto. Depois nós temos que devolver a pessoa à vida real, que é socializar. E há algumas pessoas em que, eu digo mesmo, o seu diagnóstico principal neste momento é solidão. E nesse sentido, ajuda a ter na equipa alguém que possa fazer este exercício que eu dizia há pouco, que é tentar integrar a pessoa, não é? Integrar a pessoa. E como é que as justamente. pessoas recebem esse diagnóstico? Normalmente as pessoas já sabem, já sabem que é disso que padecem. É difícil verbalizar muitas vezes. É difícil verbalizar, até porque, como a Alexandra dizia no início, nós vivemos numa sociedade que aparentemente valoriza muito a independência e a autonomia. É verdade. Portanto, é um bocadinho enganadora a nossa cultura neste momento. As pessoas têm que fazer tudo sozinhas. Não, senhora. As pessoas não conseguem fazer nada sozinhas. Como é que diz o Tom Jobim? O fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. É impossível. Nós podemos fazer umas digressões a solo. Claro, mas fazem depois parte do processo, não é? depois temos que voltar para a tribo. As tribos de hoje em dia. Família, escola... A nossa base de suporte. Depende, não é? Escuteiros, grupo sim, de... sim. É o que for, o que fizer sentido para cada um, mas temos que voltar para a tribo, porque sem isso o cérebro literalmente começa a atrofiar. Atrofiar é o termo médico para diminuir de tamanho. Há zonas do cérebro que, se não forem nutridas com este oxigênio, que é a interação com outros seres humanos, Ficam doentes. ficam doentes. Faz-me lembrar duas sabedorias populares, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. É verdade, não é? Não podemos sozinhos só querer que aquela criança cresça feliz e saudável, só connosco. E depois, se queremos ir rápido, vamos sozinhos, mas se queremos ir longe, vamos juntos. Ora, nem mais. Pode ser assim? Eu gostei muito, essa eu não conhecia. Se queremos ir longe, sim, sim. É verdade, e faz todo sentido. Ora, vamos longe também para os nossos telespectadores, doutora. Vamos. Muito obrigada mais uma vez por esta reflexão tão importante nos dias de hoje. Conheçam os vossos vizinhos, digam bom dia, digam boa tarde. É sempre importante também reforçarmos e aquecermos um bocadinho esta nossa companhia. Vamos ouvir as suas questões, vamos agora ouvir o seu testemunho também e a sua opinião sobre este tema. Claro, aproveite. Doutora Inês Homem de Melo, médica psiquiatra, continua connosco na última parte do nosso consultório.